Finalmente chegou a resposta e pedido do técnico Carlo Ancelotti é atendido na seleção brasileira. Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao canal BTB Esportes, eu sou Jonatas Santos, chegando com tudo, trazendo as últimas notícias e informações da seleção brasileira pentacampeã mundial, mas antes, é claro, eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, também para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos apaixonados pela seleção canarinho. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Alfa, lá você encontra as melhores odds, cotações do mercado, vai fazer a sua aposta, a sua fezinha sempre com muita responsabilidade. Link no primeiro comentário fixado, faça o seu cadastro, seja Alfa. Alfa sempre um lance à frente. Sem mais delongas, vamos aqui falar das informações da seleção brasileira. Estamos chegando com tudo porque finalmente a resposta mais esperada pelo técnico Carlo Ancelotti para esse período de preparação para a Copa do Mundo 2026 chegou. Nós vamos trazer toda a movimentação, toda a agenda e preparação da seleção brasileira. Mas a informação mais importante é que a seleção brasileira, que nesse momento soma 25 pontos nas eliminatórias e já garantiu a classificação para a Copa do Mundo 2026, na última data FIFA de junho, com empate fora de casa diante da representação do Equador por 0-0 e a vitória sobre o Paraguai por 1-0 no estádio da Neoquímica Arena. Com isso, os 4 pontos somados, na última data FIFA, a seleção brasileira conquistou a sua vaga para a Copa do Mundo 2026, que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México. O Brasil jogará o próximo jogo das eliminatórias no Maracanã. Pedido do técnico Carlo Ancelotti atendido, martelo batido, está, portanto, definido, decretado pela CBF. A seleção brasileira vai jogar as eliminatórias da Copa do Mundo contra a seleção do Chile no Maracanã. O Brasil, que jogou as eliminatórias no Maracanã contra a Argentina em novembro de 2023, ainda sob o comando do técnico Fernando Diniz, derrota por 1-0. Antes, no estádio Carioca, venceu o Chile em março de 2022 pelas eliminatórias da Copa do Catar por 4-0. Gols do Neymar, Vinícius Júnior, Felipe Coutinho e Richarlison. Existia já uma vontade da CBF em levar essa partida para o Rio Grande do Sul, em homenagem às vítimas da enchente de abril no ano passado. No estádio Beira-Rio, teria um show, inclusive, no estádio Beira-Rio, vai ter um show do Gilberto Gil no dia 6 de setembro. E outra alternativa seria o Mineirão, também com a agenda de shows na data do confronto. Então, por essas questões em relação ao show do Gilberto Gil no estádio Beira-Rio e também no Mineirão, em Belo Horizonte, o jogo foi adiado para o Maracanã, a pedido também do técnico Carlo Ancelotti. Era uma das questões burocráticas, né, que faltava para ser fechado essa questão. Depois do Chile, a seleção brasileira enfrenta a Bolívia no dia 9 de setembro, fora de casa, na altitude, né, no país sul-americano. Vai enfrentar em La Paz, né, a seleção da Bolívia. Vamos aqui trazer para o torcedor que está aqui acompanhando as últimas informações. Claro, conto com o seu like, com a sua moral, a sua expectativa também para a seleção brasileira, agora sobre o comando do técnico Carlo Ancelotti para a próxima Copa do Mundo. Ancelotti que já prepara, inclusive, a lista, né, dos convocados para essa próxima data FIFA. Vamos trazer aqui a agenda, já a gente fala sobre a lista. Setembro de 2025, as últimas 2 rodadas das eliminatórias, teremos a data FIFA. O Brasil enfrenta o Chile em casa e depois a Bolívia.
teremos em outubro de 2025, a seleção brasileira planeja amistosos contra seleções asiáticas. Inclusive, já houve o convite do Japão, houve contato também com a Coreia do Sul, e em novembro de 2025, a intensificação será para encarar adversários africanos. Provavelmente esse jogo vai acontecer na Europa. Em março de 2026, data FIFA vista como a mais importante, por ser a última antes da convocação para a Copa do Mundo. A CBF quer marcar amistosos contra adversários europeus de primeiro nível e em junho de 2026, antes da Copa, a seleção terá tempo para disputar mais 1 ou 2 amistosos e quer voltar a encarar os europeus. Dessa vez, porém, a tendência é enfrentar rivais de segundo escalão já na América do Norte. Então, toda a movimentação, toda a preparação envolvendo a seleção brasileira, no comando do técnico Carlo Ancelotti, a priori, a seleção se prepara para a próxima data FIFA de setembro, já no Rio de Janeiro, na Granja Comari. O técnico Ancelotti, na sua chegada, inclusive, conheceu toda a infraestrutura da Granja, tendo um hotel particular para os jogadores, os campos com gramado ideal, padrão FIFA, padrão Copa do Mundo, nível também dos times europeus. Então, basicamente, aí a estrutura da Granja Comari não deixa a desejar em nada, é melhor do que muitos, que o Ancelotti teve ali na sua experiência, eu digo times europeus, por onde o Ancelotti passou. Então, já está confirmada, a seleção brasileira faz todo esse período de preparação na Granja para os jogos contra o Chile e também contra a seleção da Bolívia e também na preparação para a Copa do Mundo. Falando em preparação, o técnico Carlo Ancelotti vai fazer agora intensas viagens, para conhecer os jogadores, conhecer os estádios brasileiros, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia. Ele vai rodar o Brasil também para acompanhar muito o futebol brasileiro e desta forma também conhecer os jogadores, Inclusive, há uma informação do Ancelotti, a seleção brasileira, monitorar, por exemplo, o Gregory do Botafogo, um dos jogadores que estão entrando aí no radar para serem convocados ou entrar na pré-lista de convocados do Ancelotti. Outro jogador, expectativa muito grande, no jogo contra a seleção do Chile, no Maracanã, ser marcado como retorno, por exemplo, do Neymar. Uma expectativa muito grande para ter o Neymar, o Ancelotti contar com o jogador do Santos na seleção brasileira, e fica essa questão do Neymar estar 100% fisicamente para poder jogar as partidas. Ele que também está buscando esse foco, buscando essa sequência, o retorno à seleção brasileira, com foco na Copa do Mundo, e o Ancelotti já deixou bem claro que conta, obviamente, com o Neymar na seleção. Quero saber também a sua opinião aqui, a galera que está chegando, e não menos importante, para a gente concluir aqui as informações do nosso giro de notícias sobre a seleção brasileira, é sobre a preparação em relação à logística. Profissionais que trabalham na CBF já viajam, para os Estados Unidos para acompanhar toda a parte dos base camps, os lugares onde a seleção brasileira vai treinar, seja em Miami, na Flórida, em Seattle, que fica próximo também ao Canadá, alguns centros, de treinamentos que a seleção brasileira já visa se organizar em relação a gramado, a estrutura. É uma antecipação, uma definição aí, martelo batido pela CBF, já que a seleção brasileira se inclui entre as 13 seleções já classificadas para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Bom, deixando vocês atualizados, bem informados, obrigado pelo seu like, pela sua moral. Compartilhe o nosso vídeo, compartilhe o nosso
giro de notícias da seleção brasileira. É sempre bom estar aqui com vocês, deixando toda a informação registrada aqui no BTB Esportes, tá bom? Vou ficando por aqui, um abraço, deixar aqui as informações da seleção Canarinho. BTB Esportes sempre em todos os lugares. Valeu!